Vamos lá, galera. Leia a notícia a seguir. Cada vez mais bactérias Klebsiella desenvolvem alta resistência antimicrobiana. Mais recentemente, elas se tornaram capazes de resistir a uma classe de antibióticos conhecido como carbapenêmicos. Quando bactérias como Klebsiella pneumoniae produzem uma enzima conhecida como carbapenemase, quanto nome chato, conhecida como os organismos como produtores de KPC, a classe de antibióticos chamada carbapenêmicos não funciona para matar as bactérias e tratar a infecção, colocando em risco a vida dos pacientes. Que textinho chato, meu Deus. Nossa, péssimo, péssimo. Mecanismo de resistência aos antibióticos. Vamos lá. Como é que uma bactéria se torna resistente? Mutação e recombinação. Ponto. Só que qual é o papel dos antibióticos? Quando você começa a tomar vários antibióticos ao mesmo tempo, eles funcionam como o quê? Fatores de seleção. Veja, o antibiótico, ele promove a seleção. Ele não é fator de modificação, ele é um fator de seleção. Então vamos lá. O mecanismo de resistência aos antibióticos descrito acima pode estar relacionado com a obtenção de enzimas inibidoras de antibiótico a partir do meio por transformação bacteriana. O princípio de transformação bacteriana é quando uma bactéria pega DNA do meio externo e adiciona ao seu. Certo? Isso é um princípio, a gente chama de princípio transformante de Griffith. Ok? Mas, por exemplo, sabendo que o antibiótico funciona como fator de seleção, realmente, às vezes, acontece das bactérias serem resistentes a esses antibióticos. Então, pensando numa bactéria, a bactéria tem dois DNAs. Ela tem um DNA principal, que é chamado de nucleóide, e tem um DNA pequeno circular chamado de plasmídio. É o plasmídio que é responsável por proteger a bactéria contra a ação de antibiótico. Plasmídio. Beleza? Então, pensando nesse contexto aí mais específico, né? Então, a obtenção de enzimas inibidoras por transformação. Não. Aí eu pensaria mais no plasmídio, né? O uso indiscriminado de antibióticos em concentrações superiores àquelas indicadas nos tratamentos. Olha aí, Jones, resposta massa. Eu concordo com vocês, tá? Mas deixa eu ler as outras só para te mostrar uma coisa. O efeito mutagênico de alguns antibióticos... Não, o antibiótico não tem efeito mutagênico, tá vendo? A gente já anulou essa aí, ficamos com a B por enquanto. A obtenção de plasmídios com genes de resistência aos carbapenêmicos por conjugação bacteriana. Veja bem, vamos voltar a esse texto horroroso, certo? Que ficou muito chato esse texto. Mas eu quero só te mostrar uma coisa. Eu vou apagar aqui para tu ver uma coisa. Cada vez mais, bactérias Klebsiella desenvolvem alta resistência. Mais recentemente, elas se tornaram capazes de resistir a uma classe de antibióticos conhecido como carba. Quando bactérias como a Klebsiella pneumoniae produzem uma enzima conhecida como carbapenemase, a classe de antibióticos chamada de carbameno não funciona para matar as bactérias e tratar a infecção, colocando em risco a vida dos pacientes. Então, vê que coisa interessante. Eu tenho uma bactéria, Klebsiella, não é isso? E elas são capazes de resistir a uma classe de antibiótico conhecido como carbapenema. Quando bactérias como a Klebsiella pneumoniae produzem uma enzima conhecida como carbapenemase, conhecida como produtora de KPC, a classe de antibióticos chamada de carbapenema não funciona. Ou seja, eu tenho uma bactéria que produz uma enzima e essa enzima bloqueia o antibiótico. Essa enzima de bloqueio do antibiótico está sendo sintetizada aonde? No plasmídio. Tu entende? Quando ele cita aqui, ó, produzem uma enzima conhecida como X. Essa produção, ela vem do plasmídio. Ela vem do plasmídio bacteriano. Então, por exemplo, a obtenção de plasmídios com gene de resistência por conjugação, que é quando uma bactéria manda DNA para outra bactéria através de uma ponte citoplasmática. Ok? Então, isso aqui tá verdadeiro. Jones, e por que eu não fico com a letra B? Vê só. Tu não fica com a letra B porque ele fala o seguinte: o mecanismo de resistência aos antibióticos descrito no texto acima. No texto, ele não fala que o antibiótico ele é um fator de seleção. Você sabe disso.
mas o texto não cita isso. Então, como o texto não cita isso, a gente não pode ficar, infelizmente, com a letra B. Ou seja, a letra B é um distrator. Agora, vale lembrar, a gente tem feito questões da FPS que ela trabalha muitas vezes com essas questões de pegadinha, porque isso é uma pegadinha, né? Ela pega o aluno que está bem seguro nesse assunto e ele traz um contexto diferenciado. Então fiquem ligados para vocês não errarem essas questões. Beleza? Deixa eu ler a letra E. A inserção de enzimas que degradam antibióticos por vírus bacteriófago. Não. Aí já jogou vírus no meio, o contexto não é esse. Beleza? Então fechou. Valeu, galera. Tamo junto.